Fala galera da Escola Martinho de Aro, professor Aldemir. Estamos iniciando então a nossa segunda semana das aulas à distância, ou aulas online, como vocês queiram chamar. E o professor está então pedindo que vocês se mantenham organizados em relação à rotina de estudo de vocês e principalmente em relação ao cumprimento das atividades. Fiquei muito feliz do resultado que eu obtive na semana passada, mas ainda faltaram alguns alunos a entregar as atividades e o professor gostaria de alertar vocês que nós não estamos em férias. Essas atividades, elas são consideradas atividades avaliativas. Esse período que nós estamos tendo de aulas através da internet são considerados as nossas aulas horas, aliás, as nossas horas aula. E o professor gostaria do comprometimento de vocês em relação a isso. Estou encaminhando em seguida as nossas videoaulas em relação aos conteúdos que nós paramos na semana passada, dando continuidade ao nosso planejamento anual, para que o nosso conteúdo seja o menos prejudicado o possível em relação a esse tempo que nós estamos em casa. Desejo a vocês uma boa semana de estudos e conto com a colaboração de todos. Um forte abraço. Pessoal, como o professor falou, essa nossa segunda semana de aulas online, o professor vai trazer para vocês o nosso próximo conteúdo, que é a orientação no espaço geográfico. Então, nós vamos começar a ver alguns tópicos em referentes a esta orientação, como, por exemplo, os pontos cardeais, pontos colaterais, como que nós, enquanto seres inseridos dentro de uma sociedade, nós vamos nos localizar. Então, quando nós conhecemos um lugar, nós temos certo domínio sobre este lugar, nós conhecemos alguns pontos de referência. E esses pontos de referência são aquilo que nós mais utilizamos quando nós falamos de orientação, principalmente de orientação ao espaço geográfico. Quando nós temos essas referências para chegar ao lugar que nós queremos, por exemplo, uma referência se é no campo ou se é na cidade, eh, se fica ao lado da igreja, se fica na frente da igreja, nós precisamos então dessa orientação do espaço geográfico para que essa orientação aconteça. Então, esse é um pouquinho do assunto que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, observem na imagem que aqui o professor colocou um exemplo de orientação e nós vamos ver mais à frente aonde nós conseguimos definir o norte, sul, leste, oeste, de acordo com a orientação pelo Sol. Essa orientação pelo Sol, o professor vai explicar para vocês nos próximos slides, mas ele é um método tradicional com o norte à frente da quem está observando, né? E o sul, então, automaticamente estará nas costas de quem está ali observando. Vamos à frente para que vocês consigam compreender um pouco melhor. Então, na aula de hoje, o professor vai passar alguns meios de orientação do espaço geográfico. Quando nós falamos de orientação do espaço, nós vamos observar que nós temos a orientação do espaço através dos astros. Essa orientação do espaço através dos astros, elas foram uma das primeiras formas de orientação do espaço geográfico. A orientação baseada na rosa dos ventos, que são os pontos cardeais, né, tomando como referência o nascer e o pôr do sol. Então foram criados os chamados pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul, determinando da seguinte forma, é bem importante quando nós falamos da rosa dos ventos aqui dos pontos cardeais. No horizonte, ou seja, a direção em que o sol nasce, ela é o leste. E o horizonte em direção em que o sol se põe, ele é o oeste. E aí foram conhecidos também, criados outros dois pontos, que é o norte, que também pode ser chamado de parte setentrional, e o sul, que é a parte meridional. Aí na próxima aula, o professor vai trazer para vocês conceitos como os meridianos e os paralelos.
Uma outra forma de orientação do espaço geográfico que nós temos é a orientação pelo Sol, que o professor já falou um pouquinho para vocês. Dando sequência à nossa videoaula de hoje, em relação aos pontos cardeais, é bem importante que nós tenhamos essa concepção. Quando nós falamos dos pontos cardeais, nós vamos falar de norte e sul. O norte também conhecido como setentrional e o sul como meridional. E nós vamos falar do leste e do oeste. Então, esses são os pontos cardeais que nós chamamos na geografia. Quando nós falamos destes pontos de orientação, nós vamos encontrar depois os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Os pontos colaterais o professor até já mencionou para vocês em sala de aula, que nós vamos encontrar então ali os pontos colaterais nordeste e noroeste, sudeste e sudoeste. E os pontos subcolaterais nós vamos abordar na nossa próxima aula. Então, a junção de todos esses pontos, dos pontos cardeais, dos pontos colaterais e dos pontos subcolaterais, elas formam o que nós chamamos e nós conhecemos então como Rosa dos Ventos. A orientação pelo Sol. Então, observem na imagem que o norte ele sempre estará à frente de quem está observando, nesta forma de orientação. O sul sempre é nas costas daquele que está observando. Leste é o lado em que o sol nasce, oeste, o lado que o sol se põe. Então, é a maneira mais fácil de uma orientação do espaço geográfico pelo sol. Quando nós falamos de orientação geográfica pelas estrelas, então durante as noites de céu claro, é também possível nós nos orientarmos pela posição das estrelas e das constelações. Então, pequenos grupos de estrelas, né? Então, no hemisfério sul, pela constelação do Cruzeiro do Sul, é possível que a gente identifique o ponto cardeal sul, né? Identifique o maior eixo da constelação. Então, nós conseguimos nos localizar pelas estrelas. E já no hemisfério norte é utilizada a estrela polar, que sempre está indicando o norte, a direção norte. Então é importante nós sabermos, em relação ao Cruzeiro do Sul, o que é uma constelação. A constelação ela nada mais é do que o agrupamento de estrelas ao qual se costuma associar uma forma ou uma figura, né? Então você olha para o céu, você vê um agrupamento de estrelas que está num formato de uma figura, digamos assim. Você pode considerar aquele agrupamento aparente uma constelação. Outra coisa bem importante quando nós falamos de localização no espaço geográfico ou orientação é pontos cardeais. Mas o que significa cardeais? A palavra cardeais, ela vem do latim cardinalis, que significa os pontos principais. Então, quando o professor fala os pontos cardeais, significa que eu estou falando dos 4 pontos principais de orientação: norte, sul, leste, oeste. Seguindo então a nossa aula, nós temos também a orientação pela bússola. A bússola é esse objeto que vocês observam na figura, com uma agulha magnética que é atraída para o polo magnético terrestre. E o que faz essa agulha apontar para o norte magnético é a poderosa força invisível chamada magnetismo. Então, conforme a tua posição, a posição que estará esse objeto, né, vamos dizer assim, o sensor magnético ele vai apontar para o norte, né, sempre vocês observem a pontinha vermelha da bússola, que nós vamos sempre conseguir encontrar o norte. Se eu sei aonde é o norte, eu vou conseguir automaticamente definir aonde é o sul, aonde é o leste e aonde é o oeste. Uma outra forma de orientação que nós temos bem comum é a orientação por radar. Essa orientação por radar ela é muito utilizada, por exemplo, na aviação, nos aeroportos, né? E como que ela funciona? Pelo princípio da emissão e da captação das ondas sonoras. E elas podem então determinar a presença dos objetos, aqueles objetos que estão próximos,
e são muito utilizadas, como o professor falou, na questão das aeronaves e também nas embarcações, né? Quando nós falamos de embarcações, nós podemos citar o exemplo dos navios. E os rádios eles servem de suporte aos radares, uma vez que as informações captadas pelo radar de uma aeronave elas são comunicadas através dos rádios com as outras bases. A última forma de orientação que o professor quer trazer na aula de hoje é uma forma muito conhecida por nós na era da tecnologia e nós temos no nosso celular que é o GPS, né? A sigla GPS, ela significa Sistema de Posicionamento Global. O professor vai colocar aqui para vocês. Esse sistema de posicionamento global, eles são pequenos instrumentos que, pelo contato com satélites, eles podem determinar as coordenadas geográficas, né? O que seriam essas coordenadas geográficas? Desde a altitude até a orientação de qualquer ponto na superfície da Terra. Por isso que nós temos uma facilidade muito grande hoje em dia na questão da orientação do espaço geográfico, na questão da localização, por conta do sistema de posicionamento global que nós conhecemos como GPS. Para finalizar, então, a nossa aula de hoje sobre a orientação do espaço geográfico, onde o professor trouxe tipos de orientação no espaço geográfico para vocês, eu gostaria que vocês, no caderno de vocês, vocês registrassem o resumo dessa aula que o professor vai enviar para vocês e também a atividade. Muito importante que você coloque a data da nossa aula online lá no seu caderno, que você registre o que o professor está pedindo e inclusive a atividade. Nós estamos num período de quarentena, um período que nós precisamos ficar em casa. E aí o professor vai pedir que vocês também utilizem na medida do possível, aqueles que podem, aqueles que conseguem, que vocês utilizem a plataforma do Google Classroom, que é a nossa sala de aula que a Secretaria Estadual de Educação nos forneceu para que a nossa comunicação e a nossa troca de saberes ela possa acontecer da maneira mais dinâmica possível. O professor deseja a vocês bons estudos e nós nos encontramos então na nossa próxima aula online.